Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então no nosso último vídeo nós falamos sobre classes, alguns conceitos de orientação a objetos e construímos a nossa classe, trabalhamos com alguns objetos, instanciamos o objeto e mostramos o resultado no final. Tá? Nessa nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre classes ainda, é, porém nós vamos entrar um pouquinho num conceito que faz parte do paradigma de orientação a objetos que é chamado herança. Tá? Então, a herança ela é utilizada, né, quando nós temos alguma situação onde eu não preciso inicializar uma classe do zero. Tá? Se eu já tiver uma classe que seja uma classe especializada da minha, da minha classe que eu pretendo criar, então eu posso fazer com que essa classe que eu vou criar ela herde características da minha classe principal. Dentro da questão de herança, eu tenho o que a gente chama de classe pai, que é a classe principal, que é onde eu tenho a classe original, tá? E a classe filha é aquela classe que vai herdar todas as características, todos os atributos e métodos da minha classe pai, tá? Dentro de uma classe, dentro de programação Python, como que a gente faz isso? Tá? E é isso que nós vamos utilizar agora. Eu vou criar aqui com vocês uma nova classe chamada aluno 02, tá? E o que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Nós temos aqui um exemplo da nossa aula passada, nós temos o que a gente chama de uma classe, né? Nós criamos uma classe, tá? E aqui eu coloquei o docstring, até aí nós definimos aqui o que uma classe precisa ter. Então, uma classe ela precisa ter atributos e ela precisa ter métodos. E aqui embaixo nós simplesmente definimos algumas instâncias da nossa classe. Nós criamos dois objetos que recebem, né, o aluno 1 e o aluno 2 que recebem as características dessa classe. O que que nós vamos fazer agora? Digamos que na nossa escola agora, em vez de trabalhar só com, tá, só com a parte de alunos, no caso do ensino médio, nós vamos trabalhar agora com o ensino superior. Tá? Então nós teremos acadêmicos também. Tá? Nós teremos acadêmicos dentro da nossa escola. Então o que que eu preciso fazer? Como eu tenho acadêmicos e acadêmicos eles terão praticamente as mesmas características dos alunos, né? Eles vão ter um nome, vão ter uma idade, vão ter um curso, vão ter o ano que eles entraram, né? Com algumas diferenças. Por exemplo, o acadêmico ele tem atividades complementares, tem trabalho de conclusão de curso, então são características diferentes, mas eu posso utilizar uma classe que eu já tenho para poder trabalhar com esses alunos, com esses acadêmicos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar. Tá, essa minha classe eu poderia fazer aqui, mas só para que torne o mais didático o que a gente precisa fazer, né? Eu vou deixar esse código aqui para depois compartilhar com vocês. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu tenho aqui a minha classe aluno, eu vou adicionar alguns outros atributos, por exemplo, ele tem idade, ele tem curso, né, do aluno, e ele tem o ano que ele entrou, né, para fazer esse curso. Aqui eu vou definir o atributo, né, continuar aqui, tá? Self ponto curso, recebe curso, self ponto ano, recebe ano. Tá? E aqui eu vou só mudar um pouquinho, vou tirar esses sinalzinho de mais aqui e vou colocar a vírgula. Tá? Deixar esse espaço. Aqui eu vou colocar a idade. Vou dar mais um espaço aqui. E vou adicionar os outros, que são self.curso, vírgula, self.nome. Ok. Nós temos aqui definidos agora, né, os atributos. Então, digamos que eu queira adicionar uma nova classe para trabalhar agora com acadêmicos, então eles terão praticamente as mesmas características. E eu vou ter que criar uma classe, então para que eu possa criar uma classe a partir dessa aqui, eu posso utilizar o que a gente chama de herança. Então, como é que funciona a herança? Eu vou criar uma classe, tá? Essa minha classe ela se chamará acadêmico, e esse acadêmico ele vai herdar as características de aluno. Então, eu tenho que colocar aqui dentro, né, eu tenho que colocar aqui dentro o nome da classe pai, tá? E essa aqui passa a ser a nossa classe filho.
Então eu vou colocar aqui o docstring, só explicando que aqui, né, eu vou modelar uma classe filha acadêmico. Feito isso, está modelado aqui. Acho que eu tenho que dar mais um espaço. Tá? Feito isso, eu vou inicializar ele aqui. Então, eu vou dar o def init, né? E vou atribuir os mesmos, colocar os mesmos atributos que eu tenho, os mesmos argumentos que eu tenho em cima, tá? Que são nome, idade, curso e ano. Tá? Então eu peguei e fiz o mesmo, eu peguei as mesmas características que eu tenho da minha classe, da classe Pi. Então aqui no nosso método init, tá? Nós só pegamos e criamos as mesmas características lá. Agora a gente precisa inicializar os nossos atributos. Como que a gente faz essa inicialização? Aí aqui, ó, eu vou pegar o seguinte, eu vou inicializar baseado na minha classe, na minha superclasse, que seria a minha classe Pi. Então eu vou pegar aqui super.init. Ó, note que quando eu trago o init aqui dentro do PyCharm, ele já traz para mim aqui, ó, quais são as características de aluno, tá? Ele já está mostrando aqui. Então é exatamente esse que eu vou pegar, aluno, e eu vou começar aqui, ó, nome, tá? Vírgula, idade, e ele já vai, né, pegando eles aqui. Então idade, idade, curso e ano. Pronto, inicializei aqui os meus atributos da minha superclasse. Tá? Notem que esses atributos se basearam onde? Se basearam da classe Pi, que é o que nós temos de aluno aqui. Certo? Então, o que a gente não pode esquecer é do super aqui. Onde ele quer dizer, ele se baseia na conversão onde que o super se refere à classe Pi, né? No caso de superclasse, tá? E o outro se refere à subclasse, que é a classe filho. Então, a nossa classe acadêmico, ela nada mais é do que uma subclasse da classe Pi. Então, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar a nossa instanciação da classe acadêmica. Então, o nosso acadêmico, vou criar aqui o acad 01, ele vai receber, né, acadêmico, ele recebe acadêmico e não aluno, e o nosso acadêmico ele vai receber, já tem as características aparecendo aqui em cima, nome, idade, curso e ano. Então eu vou pegar aqui nome, tá? O nome dele aqui, vou colocar aqui Cebolinha. A idade, vou colocar 18 anos. O curso, computação. E o ano que ele iniciou, eu vou colocar aqui 2018. Vou dar um espaçozinho aqui. Esse aqui provavelmente é mais um espaço. Tá? Dá mais um espaço lá. Então nós criamos aqui o nosso acadêmico, né? O nosso objeto. E ele recebe aqui acadêmico. E notem que aqui eu tenho aqui em cima um método que tem que ele vai mostrar e imprimir todos os atributos que eu tenho. Então eu posso simplesmente utilizar aquele método lá. Eu não preciso criar um método aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui acadêmico.mostrar aluno. Quando eu coloco isso, eu vou salvar aqui. Dar um Alt Shift F10 e vou executar. Tá? Olha aqui, ó. Ele utilizou o mesmo, tá? O método, na verdade, ele utilizou o método da classe Pi, que é mostrar aluno. Então, nota que ele trouxe aqui, ó, Cebolinha 18, computação. Tá? Eu coloquei Cebolinha de novo.
Ah, tá, é porque no método aqui tem alguma coisa errada, né? Ele trouxe ano, na verdade não era nome, na verdade é curso, né? Shift F10, agora sim, ele trouxe aqui, tá? Cebolinha 18, computação, coloquei errado de novo. Então, deixa eu mudar aqui. É ano, Ctrl S, tá? Shift F10, ele vai trazer. Cebolinha 18, computação 2018. Agora foi, tá? Então, agora o que que nós fazemos? Notem que o que que foi feito aqui, tá? Nós tínhamos uma classe chamada aluno, uma classe completa com atributos e métodos, e nós precisávamos criar uma classe chamada acadêmico, ou seja, que a nossa escola agora ela passa a receber acadêmicos também. Então, esses acadêmicos eles têm as mesmas características que o aluno tem, né? As diferenças são muito poucas. Então, eu posso simplesmente utilizar a mesma classe. Então, o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente criei uma classe filha, né, uma herança da classe aluno, e chamei ela de acadêmico. E aqui embaixo eu vou utilizar os mesmos atributos e métodos. Quando eu crio uma herança, a classe ela herda, né, as mesmas características e métodos da outra classe, funcionando dessa forma. E aqui, né, eu defini o acadêmico baseado na minha classe acadêmico, e aqui eu chamei o método da minha classe pai, tá, para provar para vocês que realmente ele utiliza os métodos da classe que foi criado acima. Tá? Digamos que eu queira adicionar um outro elemento aqui, por exemplo, eu quero que ele mostre se o acadêmico está com TCC em dias. Eu posso inserir aqui um novo atributo, por exemplo. Vou colocar aqui self.tcc, que é o trabalho de conclusão de curso. Eu quero que o TCC dele mostre aqui em andamento. Por exemplo, o cara ainda está fazendo TCC ainda, em andamento. Tá? Então aqui eu tenho criado mais um atributo. Então eu posso fazer isso. Quantos atributos eu precisar criar nessa classe que sejam diferentes dos atributos que eu já tenho aqui em cima, eu posso criar. E aqui embaixo, por exemplo, eu quero... mas agora ele não vai mostrar no meu método, ele não vai mostrar mais isso aqui. Então eu posso sobrescrever aquele método. Eu posso criar um outro método. Pode ser o mesmo nome, tá? Eu vou só sobrescrever aquele método, por exemplo. Só para mostrar para vocês, eu poderia criar um método chamado mostrar acadêmico, mas eu quero mostrar para vocês que eu posso ter o mesmo método, o mesmo nome, e só alterar o que eu quero. Tá? Isso vai ser útil para vocês depois. Então eu posso mostrar aluno, tá? E eu vou só mudar aqui, ó, que eu quero que nesse meu método ele mostre, né? Ele mostre self ponto nome. Eu vou dar uma vírgula aqui. Eu quero que ele mostre self ponto idade. Vamos ver o que mais. Self ponto curso. Self ponto ano. Não pode esquecer agora, né? E ainda eu quero que ele mostre para mim self ponto tcc. Tá? Aqui, então a gente está sobrescrevendo o método. Tá? Notem que ele está com o mesmo nome aqui e eu vou chamar esse meu... eu vou chamar ele aqui. Então, já está criado, eu vou só colocar aqui. acad ponto mostrar aluno em acadêmico. Tá? Ele já vai trazer aqui. Tá? Feito isso, então, é só dar um Shift F10. Tá? Ele vai mostrar aqui, ó, Cebolinha 18, computação 2018 em andamento. Então, o que nós fizemos aqui? Nós simplesmente sobrescrevemos o método. Tá? Então, em vez de ele chamar
esse método que está aqui, ele passou a chamar o nosso método que está aqui embaixo, certo? Então, a ideia seria mais ou menos entender como é que funciona a etapa de herança. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de herança. Por enquanto seria isso. Muito obrigado e até a próxima.